A paz, como vocês estão? Mais uma vez, estamos trabalhando, pesquisando as mulheres da Bíblia que servem de exemplo para a gente hoje. Eu, como tenho falado nos vídeos, muitas nos dão lições que podemos seguir e outras nos dão lição para a gente ficar atento, não cometer os mesmos erros. E hoje nós vamos falar de uma mulher que ela não deu bom exemplo, mas serve de alerta para a gente. Vou falar de Noadias. Eu vou ler só apenas um versículo que fala dela, que está em Neemias, capítulo 6, no versículo 14. Se vocês não tiverem a Bíblia perto agora, depois vocês procuram e conferem aí a referência. O negócio é vocês estar atentos, porque eu trabalho para Jesus. E se eu trabalho para Jesus, Jesus ele traz bênção. Porque se não for assim, eu não estaria fazendo esses vídeos. Quando eu venho com a palavra, eu venho com Jesus. E quando eu venho com Jesus, eu venho com bênção. Bênção que vem do céu. Então você que abriu esse vídeo, tem bênção para você. Sempre digo isso nas gravações que eu faço. Tem bênção para você, vai da sua fé. Então nós vamos aprender assim com esta mulher. Aliás, aprender não, observar, para a gente não cometer os mesmos erros. Então eu leio junto com você Neemias, capítulo 6, versículo 14, que fala de Noadias. Noadias, não sei como você lê, mas é a mesma, uma profetisa falsa. Lembra-te, Neemias orando, né, falando com Deus, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Oramos a Deus, senão sem oração é sem vitória, com oração é com vitória. Grande Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença, cremos no poder que há no Teu nome, cremos também, Senhor, na Tua palavra, que ela sempre deixa para a gente coisas boas, para a gente aprender lições de vida. Então eu te peço agora por mim, que estou nesta obra, e pelas minhas irmãs e irmãos que estão me acompanhando sempre nesses vídeos gravados sobre mulheres na Bíblia. Nos abençoa nesta hora, Pai. Se tem alguma dificuldade na vida da minha irmã, do meu irmão, se tem algo que eles estão passando por motivo de uma falsidade, de uma mentira, está repreendido agora através da palavra de Deus. E eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Observar o mal que esta mulher, que se dizia profetisa, que juntou com outros profetas para colocar medo em Neemias. Então, ela era, a gente deu para entender, uma profetisa que se colocou no caminho de Neemias. Para quê? Unicamente para tirar ele do foco. Qual era o foco de Neemias? Terminar a obra. E que obra era essa? Reconstruir os muros. Então, que sirva já de um alerta para você, de uma força para você. Se tem alguém, ou alguma coisa, ou algum mal, sempre temam, querendo tirar você do teu foco, dos teus sonhos. Fique ligado, porque Deus é contigo, como foi com Neemias. Não tirou Neemias do foco. Ele terminou a obra e você também vai ver concluído teus sonhos, teus projetos, que você está aí guardado no coração. Então ela se colocou, como já falei, no caminho de Neemias, para unicamente fazer ele parar a obra que
ele já havia começado. E Noádias, irmãos, ela dá para a gente uma visão que a gente tem que observar, pessoas que têm aparência de uma coisa, mas não são. Aí a gente lembra que Deus sempre fala, as aparências enganam. E esta Noádias era uma profetisa que se juntou aqui com Tobias, com Sambalate, para transtornar, para tramar contra a obra de Neemias. Transtornar, tramar, maquinar, que é isso que o inimigo faz. E Neemias, ele fala aqui, eu fiquei observando, que ele fala desfavoravelmente desta profetisa, Noádia, que, como eu falei, junto com o resto, né, não era só esses três aqui, tinha muito mais pessoas ali que se juntou para derrubar Neemias e provocar medo, porque uma coisa que atrapalha a vida da pessoa é o medo trava, mas não travou Neemias, nem vai travar você. E assim, travando, né, travando Neemias, se Neemias tivesse medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa com ele, aí ele não ia concluir a obra, porque o propósito era impedir seu trabalho, sua obra. E como eu falei, ela se juntou aqui ao grupo, né, dos profetas, desses piores inimigos do homem de Deus, sem nenhum temor, e eles se levantaram contra. Mas observe aqui que, como eu falei, tinha outros tramando contra, mas ele não menciona todos, só menciona aqui Tobias, Sambalate, e menciona ela, não menciona todos eles, mas por que ele revela só o nome desta mulher? Aí, por que está na Bíblia? Para chamar a nossa atenção. Se está na Bíblia, presta atenção. Ou está te direcionando a você enxergar que existe o lado mal, para você ficar atento, ou está direcionando você, muitas vezes, se está na Bíblia, para você ver o lado bem. Então, nós sabemos que a Bíblia tem lado bom e lado mal. E esta mulher aqui estava do lado mal. E a gente fique atento que tem o lado mal. Então, não fique dormindo assim, no ponto, vamos dizer, né? Que meu pai falava muito isso. Mas fique atenta, porque nem todos que dizem que são seus amigos, que entram na sua casa, que bate no seu ombro, são seus amigos. Então, que o Espírito Santo te dê esse alerta, te faça entender, igual fez a Neemias. Então, ele revela o nome dessa mulher. Por quê? Porque ela era uma profetisa. Se dizia, né? Profetisa. E que tinha, de profetisa só tinha aparência. E ela, por quê só tinha aparência? Porque ela mentia. Ela fingia que tinha interesse em defender os interesses de Deus, o povo de Deus. Ela fingia que tinha um interesse em ver o bem da nação, mas sabemos pela leitura, depois você lê o capítulo todo, que ela era falsa. Então, graças a Deus, e que Deus deu graça para ele, dê para você também, que reconheceu que ela era falsa profetisa. Então, como eu falei, tem gente falsa, Jesus também mostra nesse texto e em vários outros. Existe gente falsa e gente verdadeira. Existe a mentira e existe a verdade. Então, a gente tem que estar atento. A gente está... Eu imagino não, é certo que o povo de Deus está no meio assim de uma mistura, de um grande perigo. É igual nós estamos andando num terreno minado. Então, todo cuidado é pouco, para que você não venha perder. Neemias não perdeu. Tudo foi planejado para ele perder, mas ele não perdeu. Ele ficou firme, ele resistiu. E Deus mostrou para ele que aquela mulher era mentirosa e Deus deu livramento para ele. Então, para a gente fazer recapitular, quem foi Noádia? Uma
foi uma profetisa, que está aqui na palavra, né? Que se colocou no caminho de Neemias para tentar desviar o homem de Deus do seu propósito. Aí a gente observa aqui que Neemias, ele resistiu, como eu já falei, resistiu a outros profetas cujos nomes não estão, ele não menciona. Mas por que então ele revela o nome de Noádia? Para hoje, para o nosso conhecimento, como eu estou frisando muito, para a gente conhecer, para a gente saber que existem esses dois lados. E a gente tem que saber que lado que nós vamos ficar e de que lado nós vamos fugir, né? Então, para o nosso conhecimento hoje, uma coisa aqui que a gente observa, ela abusou do nome que ela tinha. Não sei por que ela tinha nome de profetisa, mas ela abusou. Então, fique atenta, para você não abusar da sua posição. Às vezes tem mãe até que abusa da posição e quando vai corrigir o filho até bate, agride e vice-versa, né? Tem muitas posições aí. Então que você, na sua vida, você não venha atrapalhar ninguém e tirar alguém do seu foco. Porque no Ad, ela tentou instalar medo em Neemias. Está tudo registrado na Bíblia. E nós temos aqui no capítulo 6, irmãos, de Neemias, eu tenho certeza que você vai ler todo o capítulo, um relato da posição, um relato da oposição dos inimigos de Neemias. E só ele que tinha inimigo? Não. Você também tem, eu também tenho. E Deus usa quem Ele quer. E o inimigo também usa quem está dando brecha. Então sabemos disso. Aí a gente vê Sambalate, Tobias, Noádias. A gente observa com suas tentativas de amedrontar a Neemias. Mas observe que eu sei que você vai ler depois, que a única resposta que Neemias tinha para isso tudo, ele falava, e que você também fale: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele disse isso porque eles estavam mandando ele descer. Acho que umas 3 vezes veio o recado para ele descer. E todas as vezes ele tinha a mesma fala, a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele determinou: não vou descer. Determina também: eu não vou descer. Com tudo que você está passando aí, só Deus sabe a tua luta, as circunstâncias que você vive, mas determina: eu não vou descer. Você vai ficar posicionado aí onde Deus te colocou e vai subir mais, né? Mas não vai descer. Que ele falou: não vou descer. E não desceu, né? Ele concluiu a obra. Então, o versículo 10 também nos chama a atenção aqui, que Semaías, ele propôs, porque Neemias era o governador do povo ali, propôs a Neemias e outros ali, que eles entrassem, presta atenção nisso, entrassem no lugar santo para que Neemias fugisse para dentro do santuário. Então, a sugestão perversa, que não tinha intenção de ajudar Neemias em nada, pelo contrário, a intenção era fazê-lo cair em pecado. Então a sugestão foi: vai para dentro do lugar santo, fica lá para guardar a sua vida. Mas o homem de Deus tem conhecimento da palavra, tem conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer a palavra, o que é certo e o que é errado. E Neemias sabia que aquele lugar ele não poderia entrar, e ele recusou entrar. Porque ele sabia que apenas os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo. Então, de todas as formas, irmão, o inimigo ele não para até hoje. Ele vem maquinando, ele vem tramando até hoje, em 2021, em 2020, 2021 está quase chegando. Ele queria fazer Neemias cair. Porque se ele faz isso, irmão, se ele entra lá, ele estaria cometendo um grande pecado. Aí ia se espalhar isso, porque
o homem de Deus, o líder, o servo de Deus, eu não digo só, quando eu falo homem, estou falando de geral. Ele tem que ficar atento para ele não cair em pecado, porque se cair, ele vai ficar desacreditado. Então Neemias estava fazendo uma grande obra. Se ele cometesse algum deslize ali, ele ia ficar desacreditado. E sendo desacreditado, era tudo que eles queriam, né? Que ele caísse e aí a obra seria interrompida. Bom, a gente vê tanta gente cair, né? Eu lembro que quando eu comecei na obra tinha um irmão que ele pregava, que ele tocava, pregava, ele era rico de talento, mas ele caiu em pecado. E não demorou muito, ele não se sente até bem de continuar e ele parou de pregar. Hoje até dorme no Senhor. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento. Você leva o nome do Senhor, você conhece a palavra. Mesmo que você fale, mas eu não faço nada. Você não faz, hein? Você faz, tu carrega o nome do Senhor, tu leva o nome dele. E as pessoas te conhecem como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, mesmo que você diga, não faço nada na igreja, mas quem te conhece sabe, não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e vai ter uma hora que eles vão precisar de você para ir orar, para uma palavra, e até em você passar, já fortalece, porque eu lembro muito bem, eu ainda não era cristã, e tinha uma irmã que passava para ir para a igreja perto da minha casa, e da minha casa, da minha janela eu a via passar. E aquela mulher, quando passava, irmão, ela não sabia, eu até sinto arrepio quando eu lembro, ela não sabia, hoje ela dorme no Senhor, ela não sabia que eu estava observando. Não é que eu ficava esperando ela passar, mas era assim, foi de Deus. Eu digo que umas 2 vezes eu a via passar. Eu via nela algo diferente. Ela usava nesse dia uma saia branca. E aquele branco aos meus olhos se transformou numa coisa linda. E aquilo me chamou a atenção. Porque era diferente, irmão. Você pode ver pessoas andando para lá e para cá, você vê na condução, no trabalho, você vê pessoas. Mas há diferença de pessoas para pessoas. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, quando ela é uma serva de Deus, um servo de Deus, você vê mais além. E eu via naquela irmã, na brancura da saia dela, que nem era nem tão branca assim, era uma sainha bem surradinha, mas eu via ali algo de Deus. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui para a igreja. Outra ocasião também eu estava na igreja, já era convertida, e eu vi uma pregadora passar. E eu sentada, ela passou no corredor. Quando eu olhei para ela passando, irmãos, eu vi com os meus olhos, ela não estava sozinha. Ela tinha uma legião em volta dela, de anjos em volta dela. Ela tinha pessoas ali que eu vi como pessoas, mas ao mesmo tempo ela passou sozinha, mas aos meus olhos ela não estava sozinha. Irmão, então tem muita diferença. Então vigia. Você diz, eu não faço nada. Faz, você leva o nome do Senhor. E quando a gente leva o nome do Senhor, a gente leva a glória dele, a gente leva o poder dele, a gente leva a unção dele. E as pessoas veem, mesmo que não falem. Eu nunca falei, essa irmã chegou a falecer e eu nunca falei para ela. Mas isso ficou guardado no meu coração até hoje. Então, preste atenção, vigie a sua vida, para que você possa transmitir a outros a imagem verdadeira de um homem de Deus, de uma serva de Deus. E uma hora para outra, alguém pode precisar de você. E você vai estar pronto a ajudar. Então, a gente vê aqui que esta mulher, ela tentou, assim, colocar um medo em Neemias. E não conseguiu. Então, a gente observa aqui, no versículo 10 que eu estava falando, que a intenção deles tentou botar medo, não conseguiu, mas aí foi para o outro lado, vamos fazer ele cair, um mau pecado, porque se ele cair em pecado, está desacreditado, se está desacreditado, ele não vai concluir a obra, mas isso não aconteceu. Então, eles queriam que o povo, que Neemias era querido, era reconhecido, eles queriam que o povo não o reconhecesse, e não o seguisse, né? Porque a gente tem sempre seguidores, pessoas que confiam, e sabe que
você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Lembra daquele texto? Ali vai um homem de Deus. E o homem passando nem sabia que tinha alguém olhando para ele. No andar, no jeito, no falar, no caminhar, no partir o pão, ela sabia, aquela mulher sabia que ali era um homem de Deus. Então, se, irmãos, a pessoa cair em pecado, ela vai deixar acontecer um grande mal. E muitos que seguiam com os olhos, que seguia por ser um homem de Deus, não idolatrando, não assim adorando, mas sabendo que podia confiar que era no homem de Deus. E aí eles queriam que o muro fosse interrompido, tudo que eles queriam, mas não aconteceu isso. Então, a gente observa aqui no versículo 11 que Deus concedeu a Neemias sabedoria para discernir o erro no conselho deles. Entra lá, se esconde lá. E ele viu que ali era um conselho errado. Ele rejeitou o conselho e por razões que ele falou. Primeiro, desce. Não, eu não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra. E a outra, ele era líder, ele era o governador. Ele recusou ir ao lugar santo, porque ali não era lugar para ele. E ele sabia que ele não podia entrar ali. E quem entrasse estaria sob pena de morte. E ele conseguiu vencer. Eu vejo aqui uma grande lição. Depois, em tempo, você lê o capítulo todo, para que você tenha discernimento, como eu já falei no começo do vídeo, de quem quer o teu bem, quem quer te ajudar, quem quer te derrubar, quem está contigo, quem te ama, quem te abençoe e quem faz o contrário. Então eu deixo mais esse vídeo às minhas irmãs do GMM, aos irmãos que eu sei que me acompanham e a quem você transmitir esse vídeo. É o que eu sempre peço. Manda para alguém. Manda esse vídeo para alguém, para eles entenderem também que não é em todas as pessoas que podemos confiar e acreditar. Não digo que não tem essas pessoas, você tem na tua vida pessoas que você pode confiar, mas tem também aquelas pessoas que você não pode confiar, porque não quer ver o teu bem, não quer a tua vitória. Está vendo? Às vezes você não está vendo nada em você, às vezes você pensa, o que eu sou? Mas é igual aquela senhora que passava. O que eu sou? Ela era uma serva de Deus. Você é uma serva de Deus, tá? Um servo de Deus, um jovem de Deus. Que Deus te abençoe nesta hora, te dê vitória. E aqui eu encerro este vídeo com beijo para vocês. Tudo de bom, sucesso na sua